Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte da FMJ 2024, questões dissertativas de Química. Se você quiser ver a prova inteira, se você quiser ver uma playlist da Faculdade de Medicina de Jundiaí ordenado por conteúdo, ou se você quiser ver uma playlist do tema, da temática desse exercício que a gente vai resolver, todos os links estão na descrição, beleza? Questão 10, questão de Química Orgânica aí da FMJ 2024, dissertativas de Química. Aqui fórmulas do ácido clorofíbrico, não é ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico é HCl. Então, ácido clorofíbrico, ibuprofeno e diclofenaco, né? Vai usar muito aí. Então, as fórmulas estruturais de alguns compostos típicos encontrados em efluentes farmacêuticos. Efluentes farmacêuticos é esgoto de indústria farmacêutica, né? São representados a seguir. Então, ácido clorofíbrico, ibuprofeno e diclofenaco sai ali no esgoto efluente de indústrias farmacêuticas, né? Acho que foi isso que ele quis dizer aqui. E tem a cálculo, meu Deus. Qual função orgânica comum a todos os compostos apresentados? Segunda parte, qual o número de pares de elétrons não compartilhados na molécula do diclofenaco? Par de elétron não compartilhado é quando a gente aprende esses pares de elétrons lá em estruturas de Lewis. E qual das moléculas apresentadas possui isomeria ótica? O que é isomeria ótica? Isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial. Quais são as duas isomerias espaciais? Isomeria geométrica cis-trans, que é quando você tem C dupla C, né? Você pode ter cis-trans, essa é uma isomeria espacial. A outra isomeria espacial é a isomeria ótica. Quando uma molécula tem isomeria ótica, quando ela tem um carbono, quando ela tem um centro de assimetria. O centro de assimetria que a gente aprende no nível médio é o carbono assimétrico, que é o carbono fazendo 4 ligações com compostos com estruturas diferentes. Então, carbono faz 4 ligações, né? Mas são 4 ligações simples, cada uma dessas ligações simples com uma coisa diferente. Esse é o carbono assimétrico. Molécula com carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral, né? Não tanto, mas aparece muito nas provas aí também. Moléculas com esse carbono assimétrico ou carbono quiral, não uso tanto, apresentam isomeria ótica. A gente vai ter que achar esse carbono aqui. Quantos estereoisômeros essa molécula apresenta? Estereoisômeros são os isômeros óticos dessa molécula. Se tiver um centro de assimetria, vai ter 2 isômeros óticos, que são os estereoisômeros. Se tiver 2 centros de assimetria, cada centro ele causaria 2 moléculas. Então, um centro de assimetria causa 2 isômeros óticos. Se tiver 2 centros de assimetria, causa 4 isômeros óticos. A gente vai responder isso com calma aqui. Então, vamos lá. Pediu 4 coisas, temas das questões aí. Identificação de funções orgânicas, tranquilaço e isomeria ótica aqui no B. Pares de elétrons é estrutura de Lewis, quando a gente está vendo ligação química, e depois quando a gente vê a estrutura de Lewis em compostos orgânicos. Então vamos lá. Vamos identificar as funções orgânicas aqui. O ácido clorofíbrico, né? Tem um cloro ligado na cadeia carbônica, isso aqui é um aleto de alquila, verdinho. Tem um O entre 2 carbonos, é um éter, e tem um C dupla O, OH. C dupla O, OH é a função ácido carboxílico. Tem ácido carboxílico aqui, C dupla O, OH tem ácido carboxílico no ibuprofeno, e C dupla O, OH tem ácido clorídrico no diclofenaco. Então a função orgânica comum a todos é o ácido carboxílico. Aqui no ibuprofeno só é cadeia carbônica, não tem mais nada, o ibuprofeno só tem carboxílico. E no diclofenaco, além do ácido carboxílico que está circulado de azul, tem um nitrogênio entre 2 carbonos, é uma amina secundária, né? A gente tem a amina primária, secundária e terciária, e os sais ali de amina de amônia, de amina quaternária, né? Também tem a nitrogênio fazendo 4 ligações em forma sais. Aqui é uma amina, secundária, que está fazendo 2 ligações com carbono. Então tá pretinho aqui, né, pra gente diferenciar. E tem o aleto de alquila, que é o cloro ligado na cadeia carbônica. Aleto de alquila é comum a esses dois, mas o ibuprofeno não tem. Número de pares de elétrons não compartilhados. Então coloquei aqui as 3 moléculas. Pares de elétrons não compartilhados. O oxigênio
Aí a gente tem aqueles elétrons na camada de valência, né? Tirando o hidrogênio e o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, tem outras exceções também, né? Que a gente não vê tanto no ensino médio, mas tem 8 elétrons, geralmente, na camada de valência. E aí, por exemplo, o oxigênio, ele tá aqui, ó, vamos ver o oxigênio. Ele tá fazendo uma ligação dupla. Então ele tem 2 elétrons dessa ligação, 2 elétrons da outra ligação. Então o oxigênio fazendo essa ligação dupla com o carbono, ele tem 4 elétrons por compartilhamento aqui. Esses 4 elétrons estão sendo compartilhados entre o oxigênio e o carbono. Esse oxigênio está com 4 elétrons, ele precisa de mais 4 na sua camada mais externa para completar o octeto. E aí, como ele tem 4 elétrons compartilhados, esse oxigênio vai ter 4 elétrons não compartilhados. E aí vai estar os 4 elétrons lá de qualquer jeito? Não. Vai ter 2 elétrons em um par e 2 elétrons no outro. Então vamos colocar aqui. Primeiro, eu coloquei desse oxigênio, já vou explicar. Esse oxigênio aqui, então, ele tem que ter 4 elétrons não compartilhados. 2 em um par, 2 em outro. Esse oxigênio está fazendo 2 ligações. O oxigênio faz 2 ligações. Uma ligação simples com esse carbono aqui do ácido carboxílico e outra ligação com o hidrogênio. 4 elétrons compartilhados. Tem que ter mais 4 elétrons não compartilhados para completar os 8. 2 em um par, coloquei aqui, 2 em outro par que está aqui. E o carbono tem par de elétron não compartilhado? Não. O carbono tem 4 elétrons, faz 4 ligações químicas, ele tem os 8 elétrons da camada de valência dele em compartilhamento. Então, os carbonos da estrutura da cadeia carbônica não têm pares de elétrons não compartilhados. E o hidrogênio? O hidrogênio só tem 2 elétrons na camada de valência. O hidrogênio está fazendo uma ligação simples aqui com o oxigênio. Essa ligação simples tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons já são todos os elétrons do hidrogênio e são os 2 elétrons da camada mais externa dele. Nitrogênio. Nitrogênio está fazendo uma ligação, 2 e uma terceira com hidrogênio. 3 ligações químicas, cada ligação química tem 2 elétrons. Então, esse nitrogênio tem 6 elétrons compartilhados. 3 dele e 3 que está vindo do outro. Ele precisa de mais 2 para completar o octeto. Então, isso aqui, pessoal, a gente aprende muito no começo da química, tá? Oxigênio tem 2 pares de elétrons. Você até decora isso e não sabe de onde você decorou. Oxigênio tem 2 pares de elétrons. Nitrogênio, fósforo, tem 1 par de elétrons para completar o octeto. Flúor, cloro, bromo e iodo tem 3 pares de elétrons não compartilhados. Por quê? Porque flúor, cloro, bromo e iodo, o pessoal ali da coluna 7A, né, da coluna 7A, eles fazem uma ligação química só. Só que eles não são igual ao hidrogênio, que só tem 2 elétrons. Eles têm que ter 8 na camada de valência. Se ele faz uma ligação química, a ligação química tem 2 elétrons, eles precisam de mais 6 em 3 pares para completar os 8. Beleza? Então por isso que flúor, cloro, bromo e iodo tem 3 pares de elétrons não compartilhados. Elétrons ali que não está fazendo ligação química. Bom? Beleza, respondemos A. Qual das moléculas possui isomeria ótica? A gente tem que achar um carbono fazendo 4 ligações com 4 grupos diferentes. Então, a gente, por exemplo, olhando aqui no espaço de resposta, né? Ácido clorofíbrico. Carbono fazendo dupla ligação já é 2 ligações iguais ali, né? Com o mesmo átomo, então não conta. Esse carbono vermelhinho tá fazendo, tem 4 ligações simples. Só que ele tem um grupo CH3 e outro grupo CH3. Então esse carbono não é um carbono assimétrico. Aqui no diclofenaco, um grupo CH3, outro grupo CH3, tudo isso daqui, e um H que tá omitido aqui. Esse não é um carbono assimétrico. Tá fazendo 4 ligações simples, mas não é assimétrico. E esse? Tem esse grupo para cá, tem todo esse outro grupo para cá e tem 2 hidrogênios omitidos. Esse, 2 hidrogênios omitidos. Esse, 2 hidrogênios omitidos. Tem que ser 4 ligantes diferentes. Aonde que isso tá? Tá aqui, ó. Então aqui, este carbono faz uma ligação com todo esse grupo aqui de cima. Esse carbono faz uma ligação com todo esse outro grupo aqui de baixo.
faz uma ligação que está sendo mostrada aqui com o CH3 e está sendo omitido um H, ó. CH3 e está omitindo um H, ó, de novo. Isso aqui é um CH3 e está omitindo um H. Então, este carbono é um centro de assimetria, é um carbono assimétrico com 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Então, esse é um carbono assimétrico, o ibuprofeno vai ter isomeria ótica. Tem algum outro carbono assimétrico aqui, carbono quiral? Não. Então, só tem um carbono assimétrico, vai ter 2 estereoisômeros. O que desvia a luz para a direita, o que desvia a luz para a esquerda, o isômero R, o isômero S, que são os isômeros óticos aí. Vamos passar isso para o espaço de resposta, depois eu explico melhor. Então, está presente em todos os compostos a função ácido carboxílico. Acabou, já respondeu. Como eu acho que é pouco, eu vou desenhar... eu poderia desenhar essas 3 moléculas e circular igual eu coloquei aqui. Então, se você achasse que é pouco, falar que a função comum das 3 moléculas é ácido carboxílico, você poderia desenhar todas e circular o ácido carboxílico. Se ele falasse, identifique a função orgânica comum a todos os compostos, aí teria que desenhar as 3 com certeza. Circular o ácido carboxílico e apontar. Como ele só falou qual a função orgânica comum, a função orgânica comum é ácido carboxílico. Agora, se ele fala identifique, determine a função orgânica comum, você tem que desenhar e circular, tá bom? Cuidado com as palavras aí. Então, qual a função orgânica comum? Ácido carboxílico. Quanto o número de pares de elétrons não compartilhados no diclofenaco? 11. Quis desenhar aqui o diclofenaco e colocar esses 11 pares de elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? Os elétrons não ficam bagunçados, eles ficam organizados em pares. A ligação química simples é um par de elétron compartilhado. A ligação dupla são 2 pares de elétrons compartilhados. Então, os elétrons eles se organizam ali em pares, tá? Quando tá um elétron sozinho, quando tem um elétron sozinho, forma aquelas moléculas radicalares, que são super instáveis e que saem atacando tudo. Então, os radicais livres é porque tem um elétron que não está em par, é um elétron sozinho, aí ele sai atacando todo mundo para tentar formar ligação química, par de elétron. Ou por ligação química, ou por par de elétron não compartilhado. Beleza? P apresenta isomeria ótica, a molécula do ibuprofeno. Acabou. Como o composto apenas apresenta um carbono assimétrico, irá apresentar apenas 2 estereoisômeros. O que desvia a luz para a direita, o que desvia a luz para a esquerda. O R e o S. O estrógeno e o levógeno. Beleza? Desenhei aqui a molécula, identifiquei o carbono assimétrico, circulei, acabou, fechou a prova. Beleza? Qualquer dúvida dessa questão, ó, voltando aqui, qualquer dúvida, deixa um comentário, tem a playlist de isomeria ótica, isomeria geométrica, isomeria de cadeia também, função, posição, né, que é a isomeria plana. Tem vários tipos de isomeria, tem uma playlist no meu canal se você quiser estudar, beleza? Vamos fazer uma análise agora da dificuldade dessas 10 questões da FMJ aí, que foi uma prova bem interessante. Vamos lá?